Como é que funciona a física Quick Smoke de modo prático aqui no Blender 3D? Eu vou usar a versão 4.3.2 para explicar, mas pode ser aplicável em qualquer versão. Eu tenho um objeto aqui que eu quero que seja o objeto que vai emitir o fogo, ele vai ser o Flow. Eu vou aproveitar com ele selecionado, eu vou usar o Ctrl 2 e eu consigo aplicar o Subdivision, vou abrir aqui os modificadores e vou aplicar de vez aqui, ó, e consigo transformar o cubo nesse objeto agora. Esse objeto vai ser o objeto que vai emitir a chama no efeito Quick Smoke. Então, para poder fazer o efeito, eu venho aqui em Object, seleciono Quick Effects e Quick Smoke. Se eu olhar aqui pela vista frontal, vocês vão ver que eu tenho um objeto agora que vai emitir fumaça. E a dúvida para quem está começando com o Blender 3D é como é que eu consigo alterar essa fumaça para que ela consiga emitir fogo. É simples. Você seleciona o objeto Flow. Vamos vir aqui na propriedade da direita, clicar na propriedade de física. Vejam que o que foi atribuído para esse objeto é uma física do tipo Flow, tá vendo? E ele está usando aqui o modo Smoke. Para alterar para fogo e fumaça, é só eu vir aqui e mudar, ó, Fire mais Smoke. Se eu voltar do passo 0, ele vai emitir fogo com a maior intensidade de fumaça. Ah, mas eu queria fazer com que ele emitisse maior intensidade do fogo do que fumaça. Então eu venho aqui em Flow Type, mudo para Fire. Clicando, vocês vão ter aqui o efeito com maior intensidade de fogo do que fumaça. Poxa, mas a qualidade desse fogo aqui está deixando a desejar. Outra forma que eu tenho de melhorar essa qualidade é selecionando aqui, ó, o container, que é o domínio, vindo na propriedade, você vai ver que ele está com um domínio aqui. Ó. Essa opção Resolution é que vai definir a resolução desse fogo. Eu estou usando 32. Se eu, por exemplo, quiser uma resolução maior, vou deixar aqui em 256, o processamento do computador vai ser muito alto e pode demorar para você fazer o efeito que você queira. Repare que o computador agora está meio pesado, eu quero voltar para o frame 1, ele vai demorar. Veja que a bússola está girando aqui, mas ele vai chegar no momento que vai fazer. Dando play, repare que essa agulhinha aqui vai começar a caminhar para fazer o efeito de fogo de passo lento. Porque com uma resolução maior, vai exigir bastante do equipamento. Como o meu equipamento é um tanto obsoleto em relação à placa de vídeo e à memória, eu vou parar essa animação. Vou dar um ESC aqui só para parar. E vou voltar aqui, no máximo vou deixar aqui em 128, que pelo menos no meu computador até 128 ele consegue dar uma definição melhor. Eu vou voltar para o passo 0. Note que eu vou dar o play, a agulhinha vai começar a caminhar de modo mais rápido do que estava antes. E o fogo vai sair com a qualidade, como vocês podem ver, a agulha está passando lá embaixo, ó, no frame 8, 9, de modo bem devagar. E a qualidade do fogo vai estar se apresentando de modo bem maior. Então, vou dar um ESC para sair. Aconselho a vocês utilizarem no máximo aqui 64. Então, aqui em 64 eu ainda consigo ter, ó, uma resolução de fogo com uma velocidade interessante. A não ser que eu queira renderizar, posso colocá-la em 128 e aguardar aí. Olha como o fogo melhorou bastante. Outros fatores podem ser alterados aqui nas propriedades do domínio para poder fazer com que esse fogo saia mais realístico. Eu não vou explicar isso agora. Eu quero apenas que vocês entendam como é que funciona esse Quick Smoke. Para fazer um experimento rápido, eu vou querer como se esse objeto estivesse atravessando a nossa atmosfera e criando o efeito de fogo. Então, eu vou selecionar o objeto Container, aqui que é o domínio, vou dar um S para aumentar e vou usar um SZ para aumentar a altura e vou trazê-lo para cá, até esse ponto. Porém, eu vou pegar o objeto fluxo, olha o que é que vai acontecer. No momento que eu saio do domínio, ele deixa de ter o efeito de fogo. Vou largá-lo cá em cima. Se eu der um play, nada vai acontecer aqui porque eu não tenho o objeto flow dentro do domínio para fazer o efeito de fogo. Para acontecer a animação, eu vou selecionar esse objeto fora e aqui nessa posição, no frame 1, vou usar o cursor na área, tecla de atalho K e vou inserir uma chave do tipo Location. Se vocês notarem, ele gerou uma chavezinha aqui, ó. Vou no frame 150 e quero que esse objeto desça até essa posição aqui, ó, que é o ponto final do container, domínio. Cursor na área, tecla K, Location. Então eu fiz uma animação, vocês podem ver agora, quando eu der o play, o objeto começa a se movimentar, toca na atmosfera
e vai chegar lá no ponto final. Nesse modo, que é o modo sólido, vocês vão conseguir ver isso de forma bem prática. O objeto atravessando, pegando fogo, encostando numa parte aqui. Porém, se vocês entrarem no modo renderizado, que seria o processo real de renderização, olha o que é que vai acontecer. Vocês não vão conseguir enxergar, pessoal, o nosso fogo. Vocês só vão ver uma névoa escura, que seria a fumaça. Para poder eu ver no modo, que é o modo renderizado, e também fazer o render desse fogo, é preciso que eu, com o objeto container selecionado, eu altere esse painel aqui, por exemplo, e mude para o Shader Editor. Vocês vão ver que ele traz aqui um node chamado Principal Volume. Vou fechar esse painel para não atrapalhar. O Principal Volume é que vai permitir fazer com que eu consiga enxergar o fogo pelo modo renderizado. Como, Luciano? Aqui no Blackboard Intensity, vocês vão ver que o fator está em 0. Então eu vou utilizar um fator aqui de 1. Olha como eu começo a ter um fogo aparecendo aqui. Aí eu queria dar uma coloração diferente nesse fogo. Então eu venho aqui em Blackboard Tint, posso utilizar um fogo com a tonalidade vermelha. Se eu clicar aqui no azul, eu uso um fogo com a tonalidade azul. Se eu clicar aqui e usar um amarelo, com a tonalidade amarela. Aí vocês podem escolher a tonalidade que vocês quiserem. Veja que a fumaça aqui é muito intensa. Eu posso diminuir essa fumaça. Posso deixá-la aqui em 0,7 e a intensidade de fumaça no efeito vai ser menor. Agora, se eu voltar a animação aqui pela timeline, vou trazer a agulha para cá para o início, vou dar o play. Olha o que é que acontece. O objeto atravessa, como se fosse um boloide, e emite a opção de fogo aqui de modo bem prático. Isso é para que vocês entendam que Smoke pode fazer alguns efeitos interessantes de objetos cruzando a atmosfera dentro de uma simulação num projeto que vocês desejem. Espero que tenha ajudado aí sobre esse recurso. Bom proveito, bons experimentos.